A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez estamos de volta. Em primeiro lugar, um feliz ano novo para você, um 2023 abençoado, repleto das bênçãos do Senhor e que tudo de bom possa acontecer na sua vida. Muito obrigado por você estar iniciando esse ano, acompanhando o nosso canal, assistindo os nossos vídeos, e nós ficamos muito agradecidos a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui para começar um novo trimestre. Vamos estar estudando uma nova lição, a lição do primeiro trimestre do ano de 2023. Olha só, nós vamos estar lendo, todas as semanas as lições que serão estudadas em muitas igrejas no domingo na escola bíblica dominical e em outras igrejas em dias alternados, como é o caso aqui da igreja que eu, pastor Alexandre Bernardino, pastoreio na cidade de Quincy, no estado de Massachusetts, aqui no norte dos Estados Unidos da América. É bem pertinho aqui da região de Boston, faz parte da região de Boston. E com muita alegria nós deixamos aqui durante todo o ano aí as leituras das lições da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos, a lição da CPAD, tá bom? Então nós vamos aí começando a nossa primeira lição, a lição que traz o tema Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento, ao poder de Deus. E esse é o tema da nossa lição que nós vamos estar estudando durante todo o trimestre. E a lição de número 1, ela traz o tema o avivamento espiritual. Lembrando aos irmãos que nós não comentamos a lição, mas sim apenas deixamos a leitura na íntegra, como o autor escreveu, para os irmãos estarem se familiarizando com o que estarão estudando aí no domingo, tá bom? Vamos então para a nossa lição. Texto áureo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu irei dos céus, ou eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas, no capítulo 7 e versículo 14. A verdade prática diz o seguinte: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se dos seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. Nós vamos agora para a leitura diária. Durante toda a semana tem um dia, aí uma leitura por dia, que vai deixar aí as bases também para o ensinamento da lição. Está tudo aí incluído na lição que você estará estudando. Vamos então para a leitura de segunda-feira. Vai estar em Salmo de número 143 e versículo 1. E o tema da leitura é Buscando a Deus com fervor. Diz assim: Ouve, ó Senhor, a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me, segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Tá aí então a leitura de segunda-feira. Vamos para a leitura de terça, Isaías 55, versículo 6. O tema da leitura é Buscar a Deus enquanto se pode achar. Diz assim: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Daí a leitura de terça. Vamos para a quarta-feira, Abacuque, no capítulo 3 e versículo 2. E o tema é Clamando a Deus por avivamento. Diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Tá aí então a leitura para quarta-feira. A leitura de quinta-feira está em Oséias, no capítulo 10 e versículo 12. O tema da leitura é tempo de buscar a Deus. Diz assim: Semeai para vós em justiça, cefai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Tá aí então a leitura de quarta-feira, ou melhor, a leitura de quinta-feira. Nós vamos agora para a leitura de sexta-feira, Isaías 29 e versículo 13. O tema da leitura é Buscar a Deus de todo o coração, traz a promessa de encontrá-lo. Diz assim: Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a sua boca
e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamento de homens, em que foi instruído. Tá aí então a leitura de sexta-feira, Isaías, no capítulo de número 29 e o versículo de número 13. Agora a leitura de sábado está em Amós, no capítulo de número 5, Amós 5 e versículo 4, e o tema é: buscai o Senhor para a vida. E a leitura diz: porque assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Tá aí então as leituras bíblicas diárias. Nós vamos agora para a leitura em classe, a leitura bíblica em classe, que vai dizer o seguinte: o Senhor apareceu de noite, ou melhor, vai estar em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículo 12 a 15, e depois vai estar em Ageu, no capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9. 2 Crônicas 7, do 12 a 15 diz: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Agora nós vamos para Ageu, no capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8 e 9, que diz: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tá aí então a leitura bíblica em classe. Nós vamos agora para a introdução da lição, também com os tópicos e os subtópicos, e por final a conclusão. Introdução. Neste trimestre estudaremos o avivamento espiritual. Veremos o quanto ele é indispensável para o crescimento e o desenvolvimento e o cumprimento da missão integral da igreja no mundo. Esse fenômeno espiritual é a condição primária para que o corpo de Cristo proclame o evangelho de Jesus a cada criatura. Assim, constataremos que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, é uma necessidade permanente para a igreja enfrentar os desafios atuais. Primeiro tópico: o que é avivamento espiritual? Primeiro subtópico: avivamento espiritual. Em primeiro lugar, o avivamento espiritual é uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa, de um grupo, ou de uma cidade, ou de uma nação. Apocalipse 3, versículo 20. E mais ainda quando uma igreja local volta-se para Deus, buscando de maneira humilde para que Jesus possa transformar a realidade espiritual. Dessa forma, as circunstâncias de nossa vida externa também são transformadas pelo poder divino. Segundo subtópico: a pré-condição para o avivamento. A Bíblia nos mostra que uma situação de crise espiritual ou moral pode ser pré-condição para o avivamento. Deus disse a Salomão: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, como está lá em 2 Crônicas, no capítulo 7 e 13, aqui a crise está delineada em termos climáticos. Entretanto, ela também pode ser moral, política e econômica, afetando todas as áreas da vida de um indivíduo, de uma igreja local ou de uma nação. Tá aí então o primeiro tópico com seus dois subtópicos. Segundo tópico da lição: as condições para o avivamento espiritual. Está em 2 Crônicas, capítulo 7, do versículo 13 ao 17.
Primeiro, uma crise. Primeiro subtópico. Diante da crise, podemos observar vários comportamentos humanos. O medo, a revolta, a blasfêmia contra Deus e ao próximo, o desespero, a tentativa de tirar a própria vida. Contudo, a palavra de Deus pode mudar todo o rumo de uma crise. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Vemos neste versículo alguns aspectos importantes que antecedem o avivamento espiritual. Segundo subtópico, humilhação diante de Deus. No lugar de se revoltar diante das crises espirituais ou materiais que clamam por soluções efetivas, a humilhação diante de Deus é a primeira condição para o avivamento espiritual acontecer. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Terceiro subtópico, orar e buscar a face do Senhor. Sem oração não há avivamento. Sem a disposição dos crentes para buscar a face do Senhor, Salmo 143, 1. Salmo 84 e 8, o avivamento não tarda e não chega. Nesse sentido, podemos perceber se uma igreja local busca verdadeiramente um avivamento espiritual de acordo com a frequência dos crentes ao culto de oração, na prática das orações devocionais, na perseverança em orar com propósito por determinados períodos de tempo. Além de orar, o suplicante que busca a face do Senhor persevera mais para receber de Deus resposta da sua súplica. A ausência dessa disposição perseverante é uma das razões pelas quais Deus não envia um avivamento em muitos lugares. Isso é uma grande realidade, né, irmãos? Quarto subtópico, conversão sincera dos pecados. Se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, não pode haver avivamento sem confissão de pecados, sem que deixemos os nossos maus caminhos e nos lancemos às misericórdias de Deus. Eis uma advertência tão séria. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Está aí Salmo de número 66 e versículo 18. Quinto subtópico, um caminho preparado. A crise pode ser uma pré-condição para o avivamento espiritual. Se nos humilharmos diante de Deus, se buscarmos mais a face do Senhor em oração, se decidirmos firmemente confessar os nossos pecados e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, então o caminho está livre para o verdadeiro avivamento espiritual. Tá aí então o segundo tópico com os seus 5 subtópicos. Terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. Ageu 2, versículo 5 ao versículo 9. Primeiro tópico, ou primeiro subtópico, a situação espiritual de Judá. Por causa da desobediência de Judá, profetas alertavam a respeito da futura destruição da nação, mas o povo não ouviu as divinas advertências. Aí vem uma série aí de referências bíblicas. Amós 2 e 5, Amós 3 e 6, Isaías 6 e 11, Isaías 8 e 7. Letra A. A destruição do templo e morte. Por ignorar a voz do Senhor, o povo foi levado em cativeiro para a Babilônia e o templo foi destruído. Além disso, 1/3 dele morreu de fome e de peste, ao passo que outro terço morreu pela espada. Referências bíblicas, Ezequiel 5, 12, faz conferência com Ezequiel 24, 1 e 2, Jeremias 38, versículo 17 ao 19, Jeremias 39, versículo 1, Jeremias 52 e versículo 4. Letra B, o chamado para reconstruir o templo. A vida espiritual do povo pós-exílio não era boa, pois ele não sentia falta do lugar de reunião para adorar ao Senhor. Por meio do profeta Ageu, Deus cobrou do povo rebelde a reconstrução do templo que o exército babilônico destruíra. Ageu 1, versículo 2 ao 8 e versículo 9. Letra C. Deus levanta homens para realizar a obra.
O pós-exílio se descuidou e não deu valor à casa do Senhor. Após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis para reconstruírem o templo. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote, e o resto do povo. Ageu 1, versículo 12 ao versículo 15. A Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Ageu 2, versículo 4. E letra D do primeiro subtópico diz: o desejado das nações e a glória da segunda casa. Conclamando o povo a se levantar para construir o segundo templo, e por intermédio do profeta, Deus escreveu como seria esse avivamento espiritual. Abre aspas. E virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e este lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2, versículos 6 ao 9. Segundo subtópico do tópico 3, Deus usa Ciro para libertar o povo do cativeiro. Ciro não era filho de Israel, não era servo de Deus. Ele era rei da Pérsia, de 550 a 530 a.C. Mas foi levantado pelo Altíssimo para executar seus planos de libertação do povo israelita que se achava cativo na Babilônia. Letra A. Promessas de Deus a Ciro. Foi tão importante o papel de Ciro que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo-lhe promessas tão grandes que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente chamados para realizar seus divinos propósitos. Isaías 45, do versículo 1 ao 3. Letra B. Ciro liberta Israel do cativeiro. Logo no início do seu reinado, o rei Ciro ouviu o chamado de Deus para executar a grande missão de libertar Israel, cumprindo as profecias que anunciavam o fim do cativeiro. Referências: Jeremias 25, 12 e Jeremias 29, 10. No primeiro ano de Ciro, 538 a.C., ele cumpriu o que Deus colocou em seu coração. Referência a Esdras 1, versículo 2 e 3. Letra C. A conclusão do templo. Com a graça de Deus, por meio do rei Ciro, levas de israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Esdras 4, do versículo 1 ao 5. Em 520 a.C., o templo se encontrava em ruínas. Com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, a segunda casa, foi concluído em 516 a.C. Assim, houve um grande avivamento como consequência da intervenção de Deus na história de Israel. Esdras 6, versículos 16 ao versículo 22. Terceiro subtópico, a necessidade de um avivamento espiritual. A inércia de muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual. Infelizmente, há uma tendência natural e histórica para que o predomínio de uma letargia espiritual no meio do povo de Deus, que outrora foi poderosamente avivado. Assim, presenciamos o crescimento da frieza e mornidão espiritual sobre os corações de um povo ou de uma igreja local. Há lugares em que décadas atrás o percentual de cristãos e de igrejas era elevado. Nos últimos anos, esse percentual vem caindo. Hoje, o fechamento de igrejas é uma realidade. Conclusão da lição. Quando o povo de Deus se encontrar em situação de frieza espiritual, a vontade divina é de sempre reacender a chama que está se apagando. Se for preciso, ele usará uma crise para isso. Usará circunstâncias diversas para levar o seu povo ao deserto a fim de falar ao seu coração. Referência a Oséias 2:14. A sua exigência, porém, é que o seu povo se humilhe, busque a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Então, o avivamento espiritual não tardará. Tá aí então, queridos, essa foi a primeira lição do primeiro trimestre do ano de 2023. Se você gostou dessa lição, deixe o seu like, aí se inscreva no canal, compartilhe com outros irmãos, tá bom? Isso tudo ajudará o nosso canal. Não esquece de ativar o seu sininho aí para cada dia da semana que nós colocarmos aí a lição, para você saber que está disponível para você ouvir essa lição.
para você estudar esta lição, enfim, para você saber e se familiarizar durante a semana com o que você vai estudar aí na Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe e a gente volta semana que vem. Até 1000 gerações, tua família.